pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Frequência Animal, o podcast da ADM, onde a gente conecta tendências, soluções, né, com os assuntos de mercado e de interesse da cadeia da produção animal. Meu nome é Vanessa, eu sou gerente de marketing da ADM Nutrição Animal. Sou zootecnista de formação, estou na empresa há 10 anos e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito interessante, muito em voga, que é a substituição ou a restrição recente com relação ao uso de antimicrobianos na produção de proteína animal. Então, para falar desse assunto, hoje a gente está aqui com a Lívia Barbosa e o Vitor Moita, que são do Departamento de Criação, Desenvolvimento e Design de Produtos na ADM Nutrição Animal. A Lívia Barbosa é zootecnista, formada em Viçosa e é especialista em produtos, né? Trabalha muito com aditivos e está com a gente há 4 anos, né, Lívia? 4 anos. É isso? Isso. E o Vitor, que é recém-chegado, mas veio com muita bagagem aí, como especialista de nutrição em suínos. Também zootecnista, né, Vitor? Também zootecnista. Formado em Botucatu, assim como eu. Então vai ser um bate-papo aqui sobre esses temas que estão muito quentes, né? Tá todo mundo falando disso. E aí a gente fez questão de trazer isso aí para ver quais são as soluções, quais são as tendências, quais são as alternativas que a gente tem ao uso de antimicrobianos. Então vamos lá, para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, né, ou especificamente, vamos começar pela Lívia, quando é que a gente começou a ouvir essa história, né, quer dizer, isso é uma coisa que foi surpresa ou a gente já tinha conhecimento de que isso ia acontecer, né, de que ia se restringir o uso de antimicrobianos? Bom, Vanessa, essa é uma pergunta bastante interessante e eu acredito que não é um assunto novo, né, falando globalmente. Temos o exemplo da União Europeia, que já restringe o uso de antimicrobiano como promotor de crescimento já desde 2006. Então, são aí 20 anos, né, de restrições. Aqui no Brasil, desde 2016, a gente já tem restrição do uso de colistina, por exemplo, né, que é importante para humanos. Então, temos essa restrição. E veio nessa discussão desde então, e agora a gente tem uma legislação, ou seja, o movimento não é novo, tá? E a gente tem agora regulamentações mais severas que a gente tem que seguir, certo? Certo. Muito bom. Então, por que você mencionou a Europa, né? Por que a Europa liderou esse movimento? Ou o que você enxerga que trouxe a Europa para ser o grande ditador dessas tendências, né? Sim, eles são realmente a referência quando se trata de restrição ao uso de antimicrobianos, quando se fala de bem-estar animal, eu acho que tudo está ligado. Quando a gente fala de saúde única, a gente trabalha com o animal, com o ambiente, com as pessoas, né? Então, isso aí vem também quando a gente comenta sobre antimicrobianos. Então, eles sempre dão um pontapé inicial quando se trata desses pontos que eu comentei. E um deles é o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento, certo? Que outros fatores você vê que geraram essa movimentação, não somente da Europa, mas essa movimentação global aí, né, na redução do uso de antimicrobianos? O que levou a isso? São vários fatores. Uma questão é essa de saúde única, né? Temos que nos preocupar com isso, né? A restrição do uso de antimicrobianos não é só para promover aí uma restrição para a produção animal, não. Vem sim linkado ao que a gente chama de saúde única. Então, quando a gente fala de resistência a antimicrobianos para humanos, por exemplo, né? Que é a principal questão dessa restrição, é possível, né, que isso passe, sim. Um dos pontos é da produção animal para humanos, é sim possível. Então, tudo quando a gente fala de biossegurança tem que ser levado a sério, tá? Então, essa questão é importante e trata aí quando a gente fala de saúde humana, tá? Saúde pública. Tem também a demanda do consumidor, que vem nesse sentido, né? A gente sabe que todos queremos sempre um alimento mais seguro, tudo certo. Do mercado também, como a gente é exportador, né? Somos grandes exportadores de suínos, de aves, de proteína animal no geral. Então, por exemplo, para a União Europeia, então a gente tem que seguir as legislações também. E a eficiência também na produção, né? Quando a gente fala de eficiência, é importante que a gente use o antimicrobiano
como uma ferramenta, né? Agora não mais produtiva, mas sim para reduzir aí as doenças realmente no animal. Então, é importante que o animal seja cada vez mais eficiente, mesmo com a restrição do uso de antimicrobianos, certo? Uhum. Então, eu vejo esses pontos. Muito bom, Lívia, obrigada. Eu vou direcionar uma para o Vitor agora, né? Então, especificamente aí com relação a essa mudança na suinocultura, né? Isso é uma tendência real ou o que que muda, né, nessa tendência de outras espécies, especificamente na cadeia de suínos, Vitor? Bom, na verdade a gente já observa a cadeia de produção avícola já caminhando com passos mais largos que a gente nesse sentido. A gente já vê diversos exemplos onde há produção orgânica. Porém, quando a gente fala de suíno, a gente está falando de um ciclo produtivo que é maior, onde passa por diferentes instalações, ingere diferentes tipos de alimento. Então, isso torna o desafio muito maior. Uhum. E sempre que a gente está falando de antimicrobianos, restrição, eu acho que a gente sempre tem que pontuar que são coisas, é algo multifatorial. Então, a gente está enxergando ali o antimicrobiano, porque a gente já sabe que, bom, incluímos, fica mais fácil de trabalhar, a gente sabe o efeito, mas acaba que muitas vezes o uso do antimicrobiano mascara outros problemas que poderiam ser resolvidos para auxiliar nesse processo. Então, resumindo, é uma tendência, acho que os mercados internacionais cada vez mais vêm exigindo, o próprio consumidor, aqui no consumo interno também, Uhum. mas eu diria que ela é necessária ser feita com mais cautela e com mais estudo ao longo do processo, comparado com a avicultura, por exemplo. Perfeito. Então, bastante coisa para desenvolver aí, né? Muitas oportunidades. Existe, nesse sentido, alguma pressão dos frigoríficos e dos mercados consumidores, no sentido de realmente pressionar por soluções nesse sentido? Com certeza. E isso até leva até uma questão que hoje na produção a gente luta, que é o próprio a mudança da opinião e do gosto do consumidor. Então, só para contextualizar, muito tempo atrás, o suíno, a genética entregava um percentual de gordura muito maior que o Uhum. percentual de carne magra. E aí, naquela transição de uma busca de uma rotina mais saudável, o que eu acho que é uma tendência contínua, o consumidor passou a exigir um animal com uma capa de gordura, uma deposição de gordura menor. Menor. Aham. Bom, a genética fez o seu trabalho, conseguimos entregar um suíno que deposita um percentual de gordura menor em comparação à de carne magra, mas, em contrapartida, a opinião do consumidor e a demanda dos frigoríficos passou a se mudar de novo. Passaram-se a Uhum. exigir uma carne de novo com maior percentual de gordura para a produção de embutidos, para a produção de outros subprodutos. E aí, como a genética já fez esse melhoramento, para voltar atrás fica muito difícil. Então, Uhum. hoje a gente abate o animal mais pesado, justamente para tentar aumentar essa deposição de gordura, porque o animal, quando atinge o limite genético dele, passa Uhum. a depositar mais gordura. Então, contextualizando, sim, o principal direcionador do que a produção vai produzir, fica até um pouco redundante falar assim, mas é, é a pressão do consumidor e os frigoríficos, sabendo disso, e para facilitar o produtor, precisariam também entrar com uma bonificação diferenciada para a criação de um suíno com exigências mais diferenciadas. Uhum. Muito bom. Você mencionou ali atrás um pouco do que difere, né, na suinocultura e essa questão, ou como que impacta de uma forma diferente essa mudança agora de restrição ao uso de antimicrobianos. Em que fases da produção de suínos essa substituição ou essa restrição é mais desafiadora, na sua opinião? Eu acho que não é chover no molhado, mas é sempre o período pós-desmame, costuma ser o período mais Uhum. desafiador para o leitão, no caso. E isso é uma combinação de fatores. Então, primeiro, a transição de uma alimentação líquida, onde ele só ingeria o leite da mãe, Certo. para uma alimentação sólida. Depois, uma mudança de ambiente. Ele sai daquela baia onde ele estava com a mãe e vai para uma outra instalação separada. Uhum. Então, mudança de instalação, mudança de alimento, estabelecimento de uma nova hierarquia ali na baia, porque agora eles vão estar todos misturados
todos separados da mãe. E como eu falei, tudo isso somado a própria mesmo, no sentido sentimental, a separação da mãe por parte do leitão gera muito estresse. E isso acarreta em muitos problemas relacionados à saúde intestinal, né? Uhum. Que um dos principais dele é a diarreia pós-desmame, que se fala muito. Então, eu acredito que nessa fase seria a mais desafiadora por conta do quão debilitado e sensível o animal tá frente a todos esses estressores combinados. Uhum. Muito bom, bem desafiador mesmo. Deixa eu aproveitar que você falou em saúde intestinal e perguntar para a Lívia, né? Qual que é a importância que você enxerga com relação a essa saúde intestinal? Ô, Vanessa, a gente não consegue falar de desempenho sem falar de saúde intestinal, né? É uma causa e consequência da outra, certo? Uhum. Então, a gente precisa de uma saúde intestinal, porque é ali no intestino, né, que vai ocorrer né, o aproveitamento de todos os nutrientes, seja por digestão ou absorção. Então, por que que a gente usa o antimicrobiano, né? Então, seria para melhorar o desempenho, não é? Uhum. Seria para controle subclínico de patógenos, por exemplo, e isso tudo compete para uma saúde intestinal. Uhum. Então, quando se fala de restrição do uso de antimicrobiano, a gente tem sim que preocupar com a saúde intestinal, certo? Uhum. Seja com a utilização, talvez, de outros aditivos, falando um pouco sobre algum dos pilares aí da produção animal que integram também sanidade, manejo, né? Além da Uhum. nutrição e a genética, certo? Então, na minha opinião, a gente não consegue falar de desempenho animal, de produção animal, sem falar de saúde intestinal, Tá, então, certo? extremamente interligado, né? Sim. E aí, voltando para o Vitor, que impactos, né? Quais são as consequências se eu não tiver essa saúde intestinal preservada, principalmente agora com a restrição aos antimicrobianos? O que a gente pode esperar de impactos na produção de suínos se isso acontecer? Bom, acho que como eu até mencionei um pouco mais cedo, eu gosto de enxergar sempre a hora que a gente está ponderando o uso de antimicrobianos como algo multifatorial. Uhum. Então, a gente já pontuou, vamos pegar a fase de desmame, por exemplo. A gente já pontuou os diversos desafios associados. Então, acredito que de início, uma retirada total, sem nenhuma substituição, utilizando algum aditivo ou algum outro substituto parcial ou total, eu acredito que pode ter. A principal delas é a diarreia pós-desmame, ser algo mais intenso e que se perpetue mais. Uhum. E a gente sabe que as primeiras semanas no leitão pós-desmame, todos os efeitos negativos que acontecem ali, eles são, entre aspas, carreados para a produção subsequente do animal. Então, ele cresce um animal mais debilitado, correndo risco de refugar. Uhum. Então, é muito difícil, talvez, pontuar, assim, uma coisa, assim, que pode acontecer, mas eu acho que pode ser um somatório de coisas de início, né? Como eu falei, considerando um não uso, uma remoção total. Uhum. Vai um tempo de adaptação, mas pode ser que aumente a mortalidade, pode ser que haja uma queda nos índices zootécnicos de produção. Então, como eu disse, é muito difícil pontuar uma coisa, vai ser realmente uma nova fase de adaptação. Acho que tanto as empresas quanto os produtores vão estar aprendendo um com o Uhum. outro. Existem algumas soluções já no mercado, mas acho que vai muito da realidade também do produtor, dele também, como eu disse, sendo algo multifatorial, olhar para os outros lados, olhar para a qualidade da água, olhar para a qualidade de limpeza das instalações, olhar para a qualidade de armazenamento dos insumos que vão ser usados na ração, olhar a questão do treinamento da mão de obra, se está sendo feito corretamente, a questão ainda do Brasil, que é mais desafiador, a questão do estresse térmico, que a vasta Uhum. maioria das instalações aqui no Brasil ainda, infelizmente, não são climatizadas. Está sendo bem legal, porque recentemente tem tido um movimento dos grandes produtores enxergando que é um investimento que se paga, mas, no geral, uma melhora de biossegurança tem que vir junto com essa retirada dos antimicrobianos. Uhum. Tá, eu acho que muita coisa você já respondeu aqui, mas você falou muito de multifatorial, né? Vocês enxergam que realmente, então, daqui para frente, cada vez mais, a gente vai ter que olhar manejo, a gente vai ter que olhar nutrição, genética, a gente vai ter que cada vez mais olhar tudo
ao mesmo tempo, né? Ter essa visão realmente sistêmica da produção? Com certeza, Vanessa, com certeza. E ainda estendo essa visão até a fábrica de ração e incluindo também time de compras, logística, porque muitas vezes o time de compras consegue fazer uma boa compra de um insumo, vai favorecer a formulação, o time de formulação para incluir, fazer uma ração de melhor qualidade, e isso só vai descendo na cadeia, vai se responder em melhora de índices zootécnicos, vai se responder numa melhora na bonificação final do peso. Então, é um trabalho conjunto. Eu concordo plenamente. Eu acho que é multifatorial e tem vários inputs aí para depois, no final, você ter o desempenho, né? A produtividade ali do produtor, que é o que a gente espera. Sim. Concordo plenamente. Eu achei muito interessante, né? Esse fator aí que o Vitor trouxe e você também, mas de conectar todos esses pontos, né? E de aprendizado, né? Que vai realmente ter uma necessidade, né? De todos nós aprendermos aí juntos, né? Para realmente conseguir trabalhar um dia, quem sabe, livre totalmente de antibióticos, antimicrobianos, né? Vanessa, se me permite, Claro. para a gente imaginar como que acontece ali na produção, né? São animais que são criados em altíssima densidade, né? Num espaço reduzido, vamos dizer assim, né? Pela Sim. quantidade de animais. Então, se houver algum patógeno ou alguma doença que seja mínima, vai afetar uma cadeia de animais muito grande. Então, por isso, sim, a utilização dos antibióticos, né? Como promotores de crescimento eram utilizados para reduzir essa carga, até porque a gente pode olhar que nunca teve, por exemplo, nunca teve não, que já teve, né? Algumas pandemias ali, Sim. sim, é um caso, mas assim, não é uma coisa recorrente, não é comum, não é? Então, talvez a gente vai ter que olhar com mais cuidado para todos esses elos da cadeia para que a gente consiga continuar produtivo, certo? Mesmo com essa restrição de uso do antimicrobiano, certo? Ter ele como uma ferramenta ali, né, terapêutica estratégica, não como uma coisa comum a ser utilizada no dia a dia da produção. Talvez seja esse o caminho, né? Ou usar pontualmente até então onde seja mais estratégico, né? Certo. Ou seja, a gente trazer o negócio para um racional ou para alguma coisa que faça sentido sem abusar e sem gerar riscos da questão como que você falou no começo? Resistência. Da resistência, né? Porque esse é um assunto super em voga, eu acho que eu ouço já faz muitos anos, a gente viu o mercado mudar também, né? No sentido de ir à farmácia e não poder mais pedir um antibiótico, não pedir mais um spray com antibiótico que seja, né? Eu tenho minhas cachorras em casa, você não consegue mais comprar uma rifocina, né? Mas justamente para proteger essa questão, né? Da resistência aí aos agentes antimicrobianos e antibióticos, né? Porque, né, a água que está ali na produção, ela vai eventualmente, pode ir para a mesma estação de tratamento, onde vai a água ser reutilizada nas nossas torneiras e fica, querendo ou não, resquícios ali, né? Pode residual, ficar, né? Até no solo também, Sim. por aí vai. Então, é realmente o movimento aí. Eu ia também até pontuar que pode ser que também tenha aí, eu acho, um grande movimento maior também da utilização de vacinas, novos protocolos vacinais também, né? Com essa remoção dos antimicrobianos. Sim. Eu penso que, não sei o que vocês acham, mas eu estou enxergando pela conversa aqui que vão se abrir muitos canais e muitas portas para desenvolvimento de novas soluções, novas tecnologias que ajudem a suportar, né, essa mudança e realmente proporcionar uma produção com menos, né, antibióticos ou até mesmo num futuro completamente livres dele, né? Muito interessante. Bom, quais são os pilares? Acho que a gente já tocou um pouco nesse assunto, se ficar repetitivo, depois a gente. Mas quais são os pilares indispensáveis aí para o sucesso dessa nova fase? Quem quiser responder. Estou colocando para os dois aí. Essas perguntas são para ambos. Tá bom. Como eu falei, né, vai muito relacionado aos pilares da produção animal, né, que são aquele genética, nutrição, sanidade e manejo. Então, tem que estar ligado, como a gente falou aqui, muito interrelacionado e conversando muito bem, para que no final a gente tenha um sucesso, né? Começar bem para finalizar bem. É o ciclo, né? É o que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa evitar
de erro numa granja de suínos nessa fase, Vitor? Eu acho que eu gosto sempre de falar que a gente só pode avaliar aquilo que a gente mensura. Então, eu acho Perfeito. que você tá. O segredo são dados, análise de dados, interpretação de dados, porque se você tem tudo ali controlado na palma da sua mão, e eu falo assim, utilizou um medicamento, marcou qual medicamento, qual foi a dose, qual foi o animal. Não fazer, por exemplo, aplicação no galpão inteiro, um uso Uhum. pontual. E aí, a partir disso, você consegue, ao final de cada ciclo, sentar com o seu time e pontuar. Bom, usamos tantos por cento desse antibiótico, está sendo principalmente nessa fase aqui, o que que a gente pode fazer? Vamos lá dar uma olhada. E aí, como a Lívia muito bem pontuou, esses todos os pilares conversando. Então, olhamos para o manejo está sendo feito corretamente, a gente está favorecendo o bem-estar animal, os funcionários receberam o treinamento e têm os equipamentos próprios para isso? Ok. Ambiência, a água está na temperatura correta, a análise de água está na temperatura correta, Uhum. a ração, como ela está chegando para os animais? Ela está travando na hora do fornecimento, ela está sendo armazenada para fora, está dando aumento de micotoxinas. A nutrição, a dieta está balanceada, ok, removemos, mas adicionamos algo para auxiliar o sistema imune do animal. Uhum. Então, tudo isso conversando, eu acho que o principal ponto é a análise de dado para evitar que a gente fale, tá sempre avaliando, tá sempre conversando, comunicação, que é a partir daí que você vai conseguir ter as tomadas de decisão, né? Tanto no Uhum. sentido nutricional, quanto no sentido de manejo e de sanidade. Tá. E isso são mensurações que normalmente já são feitas hoje? Ou muita coisa a gente vai ter que implementar a partir de agora? Em muitos sistemas de produção, elas já são feitas, são, na verdade, medidas, aferições de rotina, Uhum. que e hoje em dia também está tendo uma. Foi até bom você tocar nesse ponto também. Eu acho que a introdução da inteligência artificial na produção animal está sendo Uhum. muito interessante. Eu acho que vai trazer, vai beneficiar muito. Acho que só tende a agregar para a gente. Então, na questão das mensurações, está tendo uma migração, né, da introdução da inteligência artificial na Uhum. suinocultura. E até um exemplo, quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, eles utilizavam um aplicativo que você, dentro de granja, você conseguia, através de escaneando o brinco do animal, você ter toda a informação e colocar tudo em tempo real. Então, Uhum. qualquer manejo diferente e tal. Então, assim, hoje, ainda eu diria que é uma realidade que está se implementando, ainda a gente não se vê, mas eu acho que quando você mostra para o produtor, explica o que isso ele pode agregar, como ele pode enxergar tudo isso no final e falar, puxa, eu posso ter uma tomada de decisão aqui, fazer uma correção de rota aqui, eu acho que vai ser muito beneficial e mais produtores vão tender a aderir. Aham, muito bom, é. A gente não pode ignorar o papel que a inteligência artificial começa a ter na nossa vida cotidiana e na nutrição animal não vai ser diferente, né? É, bom, vamos falar um pouquinho de soluções, né? Quais são. Vou direcionar para a Lívia Sim. agora. Mas como as soluções, né, que a ADM desenvolveu podem contribuir para esse novo cenário que se coloca, né, de restritivo com relação ao uso de antimicrobianos? E que soluções são essas? Conta um pouquinho para a gente o que nós temos para apresentar para o produtor, para o mercado. Ah, isso é interessante, porque a gente tem um portfólio bastante extenso, né? E as soluções são integradas. A gente não acredita que vai ter um produto, uma solução mágica que vai cobrir todo o gap que a gente vai ter aí com a Uhum. restrição de uso de antimicrobianos. Isso não. E outra coisa também que a gente faz, né, é olhar caso a caso. Então, a situação daquele produtor, o desafio que ele tem, tá? E sim a gente desenhar uma solução, né, específica para aquele desafio do produtor, certo? Uhum. Então, a gente não acredita numa solução padrão, numa receita de bolo, né, que todo mundo fala assim, Sim, para todos. Vou citar aqui algumas coisas que a gente tem que são mais comuns, tá? tá. Mas lembrando que a gente tem outras coisas Sim. também, né? Então, assim como pelo que você está me falando, né, das soluções que não são uma receita de bolo para um determinado problema ou para um determinado cliente, a gente vinha falando que essa mudança ela exige uma visão sistêmica. Então, vocês diriam que também as nossas soluções avaliam essa situação sistêmica em cada cliente para daí
a partir dessa observação, desenhar uma solução customizada para esses clientes? Seria isso? Sim, seria isso, e é o que a gente gostaria de fazer em todo caso, né? Uhum. Fazer uma solução específica, né? Personalizada para aquele cliente e para aquela situação, certo? Uhum. Inclusive, para isso, a gente tem a parte de serviços também, né? O Vitor visita bastante cliente, a nossa equipe também, então a gente consegue ajudar em formulação, dar algum suporte também em relação a manejo, né? Tudo isso a gente consegue também ajudar o produtor aí nesse sentido. Temos também, né, o que você perguntou de produtos, por exemplo, que é extremamente comum, né, ácidos orgânicos. A gente tem ácidos orgânicos de cadeia curta, média, todos eles na forma de blend, né, Uhum. específico para cada situação. Por exemplo, se eu tenho E. coli lá no pós-desmame, muito provável que eu vou usar um ácido de cadeia curta. Não, se lá no crescimento e terminação eu tenho uma bactéria gram-positiva, eu já vou Uhum. precisar de cadeia média. Então, Ok. precisamos saber qual o desafio, né? Inclusive, se tiver na creche um desafio específico, como, por exemplo, o Streptococcus, eu não vou Uhum. usar só ácido de cadeia curta, vou usar também o de cadeia Em média, combinação, em legal. combinação. Uhum. A gente usa muito também junto com fitogênico, junto com um pós-biótico, então temos essas soluções que podem Uhum. ser também integradas, Tá, muito certo? legal. Então tem bastante oportunidade aí também para desenhar essas soluções de acordo com cada situação e cada cliente, né? Sim. Vitor, como é que a gente constrói então um programa nutricional robusto que não dependa exclusivamente dos antimicrobianos? Excelente pergunta, Vanessa. E quem tiver a resposta é o novo milionário, né? Mas eu acho que talvez o ponto de partida, como a gente já vem mencionando ao longo desse podcast, é uma visão holística do sistema. Uhum. A gente tem em mente todos os possíveis estressores ou possíveis fatores que também vão estar influenciando sobre o desafio do animal cujo o antimicrobiano em específico está sendo removido. Então, de novo, então, acho que a questão do manejo é indispensável, a questão da ambiência, a parte nutricional. E quando a gente fala daí da parte nutricional, entra todo aquilo que eu te falei, desde a parte de compras, da entrega, de não faltar ração, de você usar o premix específico para aquela fase de produção. Tudo isso faz diferença, né? E Uhum. aí as estratégias. Sendo nutricionista, você, e como a Lívia mencionou, ter em mente que você vai estar tratando de um caso específico, então você tomar as decisões considerando aquele desafio específico e realidade específica, porque muitas vezes a gente tem os melhores planos em mente, as melhores Uhum. ideias, mas muitas vezes isso para o produtor não é executável no fim do dia. Uhum. Então também tem que ter todo um trabalho nosso na questão do cálculo, mostrando como o produtor ele pode se beneficiar não só financeiramente, mas também na questão produtiva do uso da nossa solução, Uhum. porque não, querendo ou não, é um investimento que o produtor tem que fazer, mas né, são investimentos que trazem retorno. E acho que, dependendo das aspirações do produtor, a gente tratando aqui de grandes produtores no Brasil, acho que o mercado, a tendência vai ser só um aumento dessa demanda por animais, proteína animal criada sem utilização de antibióticos, de antimicrobianos. E eu, até dando um exemplo, isso já existe nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles conseguem, através dessas criações livres de antibiótico, ter ao Uhum. final um maior valor agregado no produto. Mas eu acho Certo. que são realidades diferentes e, bom, não tem uma receita de bolo, né, em resumo de tudo isso, mas acho que a parte nutricional está sempre de olho e trabalhando junto com Uhum. as outras partes. Acho que é o primeiro passo para você construir Certo. um programa nutricional mais robusto. Eu vou jogar uma que não está no roteiro, tá? Agora, pergunta surpresa. Mas como que vocês veem o papel da empresa de nutrição animal, o papel da ADM no produtor, contribuindo para que isso, né, seja uma realidade de sucesso? Essa transição ou essa substituição?
Se me permite, eu queria só fazer um outro adendo antes de responder, tá? O produtor de suínos, ele já segue uma restrição aí de uso vinda do mapa, né? Como eu já comentei antes. Também temos, né, as regulamentações do uso. Então, temos período de carência, tá? Sim. Então, para se usar antibiótico, sim. Hoje, antes mesmo dessa nova portaria, né, de abril, que teve essa regulamentação das bacitracinas, avoparcina e também da virginiamicina, né, a gente tem outras regulamentações, tanto restrições de uso mesmo, proibições de uso, como também como se deve usar esses antibióticos, como, por exemplo, o período de carência. Então, a gente tem essas regulamentações, tá? Então, é extremamente seguro o consumo de carne suína, tá? Então, só para deixar isso aqui bem claro, né? A gente está Sim, falando de restrições, importante. não? Não, excelente ponto, porque, né, a gente não sabe É, o o- quanto que as pessoas estão ouvindo a gente também, né, tão conectadas com todas essas regras, mas é importante deixar claro que a gente não está falando de uma mudança que veio corrigir alguma coisa que estava completamente, que estava errada, né? Isso, é. Quer dizer, a forma como se usa os antimicrobianos hoje, porque a gente tem até essa portaria, ela já está em vigor, mas, se eu não me engano, tem um período aí que ainda Isso. pode ser usado, né? Mas até essa portaria, a gente tinha regulamentações de uso dos antimicrobianos seguro também, correto? Seguro, é. Então, para que não haja justamente essas resistências que a gente já conversou, o efeito residual e etc. Mas é uma coisa, né, de tendência aí para cada vez mais a gente ficar sustentável, caminhar para uma produção livre, né, de antimicrobianos, mais natural, mais sustentável e etc. Né? Então é muito importante você ter trazido esse ponto também, Lívia. Como que a ADM e a indústria de nutrição animal como um todo pode ajudar o produtor de suínos nesse momento a viver essa nova realidade, né, com essas restrições? Acho que principalmente facilitar tanto o acesso à informação quanto a soluções. Eu acho que hoje a vasta maioria das empresas que trabalham no ramo de nutrição animal possuem um portfólio bem diverso de produtos e, ao mesmo tempo, todas têm um trabalho muito grande de pesquisa e desenvolvimento. Então, como eu falei, acho que o papel da empresa nesse momento é facilitar o acesso à informação para o produtor. Então, trazer novidades, trazer exemplos, cases de sucesso, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, porque eu acho que a gente sempre consegue aprender, né? Uma troca. Em contrapartida, nós conseguindo levar a informação para o produtor, em troca a gente também vai receber a informação dele. E a gente vai entender melhor a dor dele, vai entender o que talvez outros produtores estejam passando e aí direcionar nossos recursos para isso. Acesso às soluções, não chegar lá e apenas falar de produto com o cliente, mas procurar entender a necessidade dele, fazer vamos colocar assim, prescrição, uma recomendação mais precisa, adaptada à realidade dele. Então, eu acho que principalmente isso vai ser um grande diferencial das empresas nesse período de transição. Muito bom. Essa restrição não veio de surpresa, né? Então, faz alguns anos já que a gente vê movimentações em outros países e o mercado vem falando de que uma hora ia acontecer. E aí agora aconteceu, né? Com relação a isso. Acho que é bom a gente falar até, né? Para a gente recordar quais foram, né? Mas virginiamicina, bacitracina, que mais? Me ajudem aí. A bacitracina e os seus produtos, Ok. né? E a avoparcina também. a avoparcina. Nesse regulamento agora Nessa do mapa. portaria que saiu. Portaria. Pois Isso. é. E aí, assim, e para frente? Quer dizer, tem já uma expectativa de que outras restrições possam surgir? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que será uma coisa gradual. Antes dos anos 2000, a gente não tinha muita regulamentação quanto ao uso de antimicrobiano como promotor de crescimento, tá? E a gente está em 2026, já tivemos uma série de regulamentações. Em 2025, a gente já teve o Plano Nacional de Restrição do Uso de Antimicrobiano, se eu não me engano, tá? Plano Nacional de Resistência Antimicrobiana brasileiro. Então, existe uma preocupação nacional agora, né, em relação a isso. Então, sim, eu acredito que será uma coisa gradual.
Perfeito. E esse movimento, bom, essa é uma portaria que saiu aqui no Brasil, como consequência de movimentos externos, né, de influência de mercados para quem a gente exporta, inclusive. Existe uma movimentação única globalmente? Como é que a gente enxerga, por exemplo, nós indo para esse caminho e um país vizinho, de repente, não indo? A gente existe uma coordenação ou existe uma necessidade de que isso aconteça ao mesmo tempo, de forma sincronizada em regiões ou em macro-regiões? Essa também foi surpresa, porque é uma dúvida minha, tá? Pois é. Mas É. é uma pergunta muito boa. Porque, em outras palavras, resolve a gente fazer isso aqui e os países todos, né, com quem a gente tem fronteira, não fazerem. Como é que funciona isso? Tipo, tem impacto, não tem impacto? Com certeza. Eu acho que, para dar até um exemplo, para contextualizar, muitas vezes aqui no Brasil, quando se tem o recebimento de animais de potencial genético diferente que vêm de fora, eles são quarentenados. Se não me engano, na ilha de Canas... Ficam confinados, quarentenados, para daí Tá. depois serem introduzidos no rebanho brasileiro. Tá. Então, bom, mas se a gente também parar para pensar, a gente tem essa questão da quarentena justamente porque a gente não sabe o que acontece no país de origem. Então, acho que num cenário perfeito de sociedade convivendo em harmonia, eu acho que é o ideal a gente ter esse movimento, vamos dizer, globalizado, todos com uma legislação em relação a isso, porque senão, você mesma disse, muitas vezes o esforço, muitas vezes de um país pode ser destruída, entre aspas, por conta de, às vezes, uma falta de cuidado ou uma falta até de uma legislação vigente por parte de outros países. Mas também vale lembrar que nós, como Brasil, somos grandes produtores de carne e acho que a gente tem um impacto muito grande. Então, da mesma forma que tem a OPEP, né, da Organização dos Países Produtores de Petróleo, acho que poderia ter dos grandes produtores de carne, pelo menos para se ter início de uma legislação e aí com o tempo isso ser expandido. Mas Tá. hoje assim, eu não acredito que tenha algo global, mas Uma sim coordenação global, né? isso. Certo. Quem sai na frente com certeza vai ter oportunidades melhores de exportação, Exato. né? Com De se certeza. posicionar, não tenha dúvida. Com Que bom certeza. que a gente já está fazendo parte dessa leva de países ou de país produtor que já tem essa preocupação, né? Bom, eu tô já encaminhando para o encerramento aqui. O bate-papo está muito bom, mas eu penso que a gente pode fazer mais duas perguntas. E aí eu vou fazer para os dois. Se os dois quiserem responder, ótimo. Se vocês entenderem que um quiser jogar para o outro, fiquem à vontade também. Mas se vocês pudessem dar apenas uma recomendação para um produtor que está começando, né, nessa jornada aí, que recomendação seria essa? Acho que anota tudo. Tenha controle dos seus dados, sendo o primeiro de tudo, para pelo menos assim, né? Teve ao fim do primeiro ciclo produtivo, ele poder olhar para trás e falar, ok, podemos atacar aqui, aqui e aqui. Não é o único conselho que eu daria, mas seguindo sua pergunta, acho que talvez seria o pontapé inicial. Tenha seus dados sempre na mão e esteja todo dia lá, né? Porque afinal, né, como diria o ditado, são os olhos do pastor que engorda o gado. O gado. Tá certo. Eu concordo plenamente. E eu diria também para, talvez, remar contra a maré não é produtivo. Então, nesse ponto que a Perfeito. gente está, né, conversando sobre uso restrito de antimicrobiano, não adianta a gente remar contra a maré improdutivo. Então, conheça a sua produção, né, e se adapte. Rápido, né, Rápido. Lívia? Porque é É. isso, né? Quem sai na frente vai ter a vantagem. Como não tem volta, de fato, acho que a gente pode deixar o convite também, né, para quem precisar de ajuda, né? Nós temos soluções, temos pessoas capacitadas, temos serviços, né, que podem, com certeza, auxiliar o produtor de suínos a viver esse momento de uma forma bem mais tranquila. E que mensagem final vocês deixariam para quem acredita que essa produção livre ou com menos antimicrobianos, né, é impossível, né? O que vocês diriam para alguém que fala assim, ó, não vai dar, não tem como trabalhar sem antimicrobiano na suinocultura? Que mensagem vocês deixariam para uma pessoa
que vem com essa proposta? Acho que com perdão da frase, aceita menos que dói, né? Mas, brincadeira, mas eu acho que é até difícil responder essa pergunta, né? Porque é algo que vai estar acontecendo também. Vão ter pessoas que vão pensar que determinado mercado ou determinada... Não ficou legal. Bem difícil essa pergunta. viu, Difícil. Vanessa? Essa estava no plano, gente. Não foi surpresa, não foi de supetão. Talvez fazer a pergunta de novo, talvez Tá. e a Lívia tenta. Vamos lá. Ai. Que mensagem final, então, para a gente encerrar, vocês deixariam para alguém que está resistente com relação a essa nova realidade, que não acredita que seja possível produzir, né, carne suína sem o uso de antimicrobianos? Então, a gente tem que tirar um pouco o foco dos antimicrobianos como ferramenta produtiva e colocar mais como ferramenta em períodos estratégicos, né? Então, a gente vai poder utilizar ele como terapêutico, né? Se o animal tiver ali com uma doença, igual, né, o Vitor falou, pontualmente a gente vai poder utilizar. Então, não vamos ter proibição do uso completa, tá? Mas se a pessoa não acredita, né, que a restrição vai ocorrer ou que ela consiga produzir da forma que o mapa regulamenta hoje, vai ficar impossível produzir, né? É o que eu falei, remar contra essa maré não é produtivo. Então, o que eu diria se adapte, né? A gente sabe que o produtor é bastante adaptativo, né? A gente tem eu pelo menos, né? Eu acredito que todos nós que estamos nessa cadeia, a gente tem uma admiração muito grande por quem tem a produção, né? A gente quer ajudar. Então, é uma admiração enorme, né, que a gente tem com o produtor. A gente sabe um pouco das dificuldades. Resiliência, né? A resiliência que eles têm, a palavra, sim, é extremamente importante. Mas eu acredito que tem sim que se adaptar. Sim. Não é fácil a vida do produtor, a gente sabe disso, né? Então, se não é uma portaria nova restringindo alguma coisa, é uma doença, é uma situação econômica, é uma situação geopolítica, né? Uma guerra, enfim, tem tudo impactando aí na cadeia e na vida do produtor. Então, realmente, adaptação e resiliência são condições indispensáveis, né? Alguma outra mensagem, Vitor, que você queira reforçar nesse sentido? Acho que também pegando o gancho, igual a Lívia falou, né? Ter mente aberta, né? Que muitas vezes um determinado manejo, uma determinada solução que o produtor tinha ali na cabeça que nunca funcionou, muitas vezes abordada ou aplicada de uma outra forma, pode ser que seja uma alternativa, né? Então, acho que manter a cabeça aberta às soluções e estar sempre buscando informações. Muito bom. Lívia, mais uma para você, peraí, então. Peraí, vai. Vamos lá, Lívia, mais uma para você. A gente falou bastante aqui das soluções no sentido de substituir, né, parcialmente ou totalmente algo que é um medicamento, certo? Ou seja, uma coisa de tratamento. Como é que você enxerga o papel das soluções alternativas na parte preventiva e como que isso diferencia, né, uma coisa da outra? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem uma visão um pouco distinta de utilização dessas estratégias, tá? Com a utilização do antibiótico como promotor de crescimento, vamos dizer. Só esclarecendo, né, um antibiótico como promotor de crescimento, ele é utilizado em dose subterapêutica, tá? Para ali melhorar o desempenho do animal, tá? O terapêutico é usado na dose lá que o veterinário vai te prescrever para você combater uma doença. Tratar de fato, certo? Tratar de fato. Então, quando a gente usa os alternativos para esse que é o antibiótico como promotor de crescimento, a gente trabalha geralmente com a prevenção, tá, do desenvolvimento dessa doença. Então, é sempre melhor, tá? A gente trabalhar com esses aditivos isoladamente ou em conjunto, de preferência, prevenindo o desenvolvimento dessa doença, ok? Porque se a doença já está instalada, muito provavelmente a gente vai utilizar um terapêutico, tá? Perfeito. Queria agradecer, né, a presença dos dois, foi excelente o nosso bate-papo. Eu penso que vocês, produtores ou quem esteja nos assistindo, ficou com alguma dúvida? Por favor, mande sua pergunta para a gente, né, através aí dos comentários do YouTube, e nós vamos tentar responder da melhor forma e o mais rápido possível. E eu acho que é isso, a gente realmente olhar, né, que cada vez mais daqui para frente
indústria de nutrição e indústria de produção vão ter que trabalhar cada vez mais juntos para poder trazer a eficiência de produção animal, a sustentabilidade e lidar com todos esses desafios, em específico esse que a gente trouxe hoje, que é o assunto do momento, que é a restrição ao uso dos antimicrobianos. Então, muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Vitor, obrigada a quem nos assistiu e até a próxima, o próximo episódio do nosso Frequência Animal.